Bom dia a todos. Eu sou a Valéria, sou uma das farmacêuticas aqui da Biovital e hoje eu vou apresentar para vocês um dos nossos ativos exclusivos, que é o Fitocan. Bom, o Fitocan, ele é um ativo canabimimético, ele é extraído da pimenta preta e o desenvolvimento desse produto aconteceu depois de várias pesquisas. Então, esse é um fator que garante a qualidade do produto, a eficácia, a segurança. Nós sabemos que o mercado hoje tem muito interesse em ativos com esse apelo. Tudo começou, na verdade, com a cannabis e com a percepção dos efeitos terapêuticos da cannabis. E vários estudos foram conduzidos, e graças aos resultados obtidos nesses estudos, atualmente nós temos muitos pacientes com doenças crônicas de difícil controle que podem se beneficiar dos efeitos medicinais do canabidiol. E, paralelamente a esses estudos voltados para os efeitos terapêuticos da cannabis, várias outras plantas também foram sendo estudadas, seus componentes foram sendo isolados, identificados, e os benefícios foram sendo descobertos. E foi assim que surgiu essa classe de moléculas, que a gente chama de canabimiméticos. Esse nome foi dado àqueles compostos que eles não são derivados da cannabis, mas que possuem efeitos semelhantes. E eles representam um avanço muito importante como possibilidade de tratamento preventivo e curativo para diversos problemas. Tem muitos canabiméticos sendo estudados no momento, com destaque para os terpenos. Bom, para fazer uma apresentação inicial do Fitocan, eu acho importante que vocês conheçam a origem do produto. Então, o Fitocan, ele é um produto 100% natural. Ele é obtido do extrato do pericarpo do fruto da pimenta preta, a pimenta que a gente conhece mesmo, black pepper. Nós sabemos que a pimenta ela é super rica em óleos essenciais e vários outros componentes que têm importantes benefícios para o nosso organismo. E o Fitocan, ele foi padronizado em 33% de beta-cariofileno, que é o terpeno mais importante da pimenta, e 7,5% de outros terpenos, que é o que a gente chama aqui de entourage de terpenos. Eu gostaria de pedir para vocês que guardassem essa informação da entourage de terpenos, porque ela é muito importante para compreender lá na frente o porquê desses efeitos tão interessantes do Fitocan, tá ok? E é importante a gente lembrar também que o Fitocan ele não tem vestígios nem de canabidiol, nem de THC. Então, ele é um produto totalmente livre de compostos tóxicos que possam ser prejudiciais de alguma forma para a saúde da gente. E então, como foi que tudo começou? Existem relatos muito antigos do uso medicinal da cannabis. Por volta de 2700 antes de Cristo já se usava, já se tem notícias do uso medicinal da cannabis. De lá para cá, teve várias fases. Desde a indicação dela para todo tipo de males possíveis, de dores de ouvido a dores do parto, de problemas do sono, a perda de memória, asma, catarro, era usada para tudo. Até a proibição do uso, quando a cannabis foi entendida como uma droga de abuso. E então ela foi considerada uma substância capaz de causar danos à saúde. Foi por volta de 1960 que uma convenção da ONU determinou que as drogas elas são prejudiciais à saúde, seu consumo deve ser reprimido. Então, os cientistas acabaram deixando de lado a cannabis e os seus possíveis benefícios. E só nos anos 1990, esses estudos foram retomados. E aí que os cientistas foram compreender o porquê dos componentes da planta apresentarem um potencial terapêutico assim tão vasto, tão amplo. E a resposta estava no sistema endocannabinoide. E o que é esse sistema endocannabinoide? Eu vou falar rapidamente para a gente conseguir situar a ação do Fitocan e entender um pouco mais do produto. Então, o sistema endocannabinoide, ele é um conjunto complexo de enzimas e receptores que estão envolvidos em praticamente todos os processos fisiológicos e patológicos do organismo. E a principal função desse sistema endocannabinoide é a manutenção da homeostase, ou seja, o processo de manter o corpo em equilíbrio. Esse sistema endocannabinoide,
Ele é formado por três componentes principais, que são os endocannabinoides, os receptores e as enzimas metabólicas. Os endocannabinoides, também são chamados de canabinoides endógenos, eles são moléculas produzidas pelo nosso organismo e elas são capazes de ativar esses receptores canabinoides. Os endocannabinoides mais conhecidos são a anandamida e o 2-AG. São aqueles conhecidos como os neurotransmissores da felicidade. Os receptores endocannabinoides, eles são locais de ligação que eles estão espalhados por diversos órgãos do nosso corpo. Os principais receptores que foram estudados até hoje são o CB1 e o CB2. Os receptores CB1, eles estão presentes principalmente no sistema nervoso central. E o CB2, principalmente no sistema nervoso periférico e nas células do sistema imunológico. Eles também estão presentes no sistema nervoso central, mas em menor número. A ação desses receptores CB2, ela tem um papel muito importante na modulação do sistema imunológico e em todos os processos que envolvem inflamação, contração, dor. Os canabinoides, eles se ligam a esses receptores de acordo com a sua afinidade, como uma chave se encaixa na sua fechadura. E quando a gente fala em diferentes canabinoides que se ligam nesses receptores, aí a gente inclui os canabinoides endógenos e também os canabinoides exógenos, como, por exemplo, o canabidiol ou as moléculas que têm estrutura semelhante ao canabidiol, que são os canabimiméticos, que mimetizam ou imitam os efeitos desse canabidiol. E, por fim, nós temos as enzimas metabólicas. Essas enzimas, elas são responsáveis pela metabolização e degradação dos endocannabinoides depois que eles são utilizados pelo organismo. Então, são essas enzimas que garantem que esses canabinoides, eles só vão atuar enquanto são necessários. Terminou a sua necessidade, eles são metabolizados e eliminados. Então, como a gente comentou, esses endocannabinoides e esses receptores, eles ficam distribuídos pelas membranas celulares do corpo inteiro. E eles executam tarefas diferentes em cada órgão. Então, a função desse sistema endocannabinoide, em resumo, é estabilizar o organismo, manter o equilíbrio das funções fisiológicas apesar das condições externas, ou seja, manter a homeostase. E esses endocannabinoides e esses receptores, eles também se encontram na interseção de vários sistemas. E é isso que permite a comunicação e a coordenação entre os diferentes órgãos do nosso corpo. É por isso que os desequilíbrios no sistema endocannabinoide provocam reações muito diferentes, super diversas, como, por exemplo, dor, depressão, distúrbios metabólicos, compulsão. Então, seriam reações que, observadas de forma isolada, elas aparentemente não teriam nada a ver uma com a outra, mas é graças a essa interseção, a essa combinação do sistema endocannabinoide, que essas reações tão diferentes podem acontecer. Nesse slide, nós colocamos uma representação do nosso corpo só para mostrar como esses receptores CB1 e CB2, eles estão realmente distribuídos por todos os órgãos e todos os sistemas. Dessa forma, a gente consegue enxergar o funcionamento do nosso organismo como uma grande engrenagem, onde todos os processos metabólicos estão interligados e dependem uns dos outros para que seja mantida a homeostase e o equilíbrio do nosso organismo. E aqui a gente vê, então, os receptores CB2, localizados principalmente nos órgãos periféricos, né? Especialmente em células associadas ao sistema imunológico, e é nesses receptores CB2 que o nosso fitocan vai atuar. Aqui nós vemos, então, a molécula do beta-cariofileno, que é o principal componente do fitocan. É essa molécula que tem essa estrutura semelhante à estrutura do canabidiol.
E por isso que ela tem afinidade pelos mesmos receptores, imitando ou mimetizando os efeitos fisiológicos dele. Uma coisa importante da gente lembrar é que o beta-cariofileno, ele já está aprovado pelo FDA. Então, ele é, na verdade, o primeiro canabinoide que entra legalmente na nossa dieta. E o beta-cariofileno, como eu já comentei, ele tem afinidade exclusivamente pelos receptores CB2. Então, ele não tem capacidade de se ligar aos receptores CB1. A gente pode dizer que a chave dele não combina com a fechadura do CB1. Então, isso é mais uma garantia de segurança na utilização do produto. Esse esquema a gente fez para mostrar as diversas atividades farmacológicas que são mediadas pelo receptor CB2. Por aqui, a gente pode ter uma ideia do potencial terapêutico do Fitocan, do quão amplas podem ser as indicações desse produto. Por exemplo, em doenças metabólicas como diabetes, dislipidemias, obesidade, em processos inflamatórios como artrite reumatoide, no tratamento de dores crônicas, em processos degenerativos, como Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose múltipla. Então, são inúmeras as aplicações onde o Fitocan pode ser inserido, ele pode ser utilizado com função de prevenção, de tratamento ou de um coadjuvante nos tratamentos que o paciente já está fazendo. O fato do Fitocan ser um produto de origem natural, abundante, de fácil obtenção, e dele ter o uso já testado e consagrado, né, já que a pimenta é amplamente utilizada na nossa dieta, ele indica para a gente que ele é um produto super seguro para a gente utilizar em praticamente todos os públicos, né? Então, isso fez com que o interesse pela molécula fosse muito grande e acabou colaborando para que os estudos fossem conduzidos em diferentes frentes, sempre levando em consideração mecanismos moleculares, vias de sinalização. Então, tem vários estudos interessantes envolvendo a molécula do beta-cariofileno. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos da importância do sistema endocannabinoide como regulador do metabolismo. Nesse slide aqui, a gente pode ver uma representação de uma via metabólica que se chama PI3K-AKT. Ela é um marcador importante do crescimento e do metabolismo celular. E é uma via que está presente em vários processos, em que se observa a elevação dos índices de espécies reativas de oxigênio, elevação do estresse oxidativo. Então, a gente consegue ver nesse esquema como que a ativação dos receptores CB2 é importante, por exemplo, no processo de apoptose. Então, a apoptose, que é a morte celular programada, ela é um processo essencial para a manutenção da saúde, porque ela impede que as células defeituosas ou com funcionamento inadequado comprometam o equilíbrio e o funcionamento adequado do nosso organismo. Então, nesse slide, a gente colocou essa representação para vocês verem como é importante a ativação desses receptores CB2 pelo beta-cariofileno. Aqui nesse outro esquema, a gente consegue ver a importância da ativação desses receptores CB2 na regulação do metabolismo das sirtuínas e das quinases. Então, essas sirtuínas e essas quinases, elas estão diretamente envolvidas nos processos de saciedade, de homeostase da glicose, de secreção de insulina, prevenção de dislipidemias e no equilíbrio lipídico como um todo. Então, aqui a gente consegue ver a ativação dos receptores CB2 pelo beta-cariofileno nessas vias metabólicas das sirtuínas e das quinases. Tem muitas substâncias que atuam no sistema endocannabinoide e que têm propriedades antinociceptivas e anti-inflamatórias bem conhecidas, bem documentadas. E a dor neuropática, ela está muito frequentemente associada a traumas,
distúrbios vasculares, distúrbios metabólicos, infecções virais, neuroinflamação, doenças autoimunes. E o tratamento com o beta-cariofileno, ele foi capaz de reduzir a dor aguda, reduzir a dor crônica, porque ele inibe as citocinas pró-inflamatórias. E a ativação dos receptores CB2 também mostrou um efeito antinociceptivo bastante importante. O que é esse efeito? É a redução da percepção da sensação de dor. Então, ele é um produto muito interessante para ser usado no tratamento e na prevenção de dores crônicas. E a neuroinflamação, ela tem uma relação direta com as doenças neurodegenerativas, incluindo aí a demência, esclerose múltipla, mal de Parkinson, doença de Alzheimer. O beta-cariofileno, ele mostrou efeitos neuroprotetores, então ele reduz a atividade das células inflamatórias e ele inibe a liberação desses mediadores que são responsáveis pela inflamação e acaba contribuindo então para a redução de sintomas que se relacionam com a neurodegeneração. Então, o Fitocan, ele se mostra um produto muito interessante na prevenção dessas doenças degenerativas. A gente tem que considerar hoje em dia um aumento expressivo que tem na nossa expectativa de vida. E a importância da gente de se manter uma boa qualidade de vida por esse tempo mais longo. Então, o uso de suplementos que possam auxiliar nesse processo faz toda a diferença para o paciente. E nesse caso, a gente não está falando apenas do paciente idoso, mas também daquele paciente jovem e que já se preocupa com a prevenção desses processos, que quer ter a certeza de que vai chegar o mais longe possível na melhor condição de saúde possível. Nós comentamos lá no início da apresentação que os receptores CB2, eles estão localizados principalmente nos órgãos periféricos, mas existem muitas evidências que mostram que eles também são presentes em várias regiões do cérebro, principalmente aquelas envolvidas nos processos fisiológicos que dizem respeito à regulação do comportamento emocional. Então, os testes realizados com o beta-cariofileno demonstraram que ele tem um papel muito importante na ansiedade, nos distúrbios relacionados ao estresse. Isso mostra que o Fitocan tem um papel potencial no auxílio do tratamento da ansiedade e dos transtornos relacionados ao humor, por exemplo. Vamos falar aqui rapidamente, de uma forma bem simplificada, sobre a senescência celular. É um assunto que vem sido bastante discutido, bastante debatido, então eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre ele. A senescência, o que ela é? Um processo biológico que ela acontece quando as células param de se dividir, mas elas continuam a funcionar. Esse processo, ele acontece por diversos fatores. Podem ser desde danos ao DNA, estresse oxidativo, inflamações crônicas e, principalmente, o processo natural de envelhecimento. E a SASP, que significa fenótipo secretor associado à senescência, ela é, em resumo, então, uma resposta inflamatória que acontece quando as células entram em senescência. E existe um ramo de pesquisas relacionadas ao envelhecimento, que é a identificação de compostos naturais que sejam capazes de modular esse fenótipo secretor associado à senescência. E vários estudos demonstraram que o beta-cariofileno apresentou um efeito muito positivo na redução da SASP em células senescentes e também na diminuição da resposta inflamatória, ou seja, ele é um produto que contribui para a manutenção da homeostase e para a promoção da longevidade saudável. Foram realizados vários testes pré-clínicos
que mostraram os efeitos benéficos do uso do beta-cariofileno no tratamento da ansiedade, de distúrbios do comportamento, de transtornos do humor e também da compulsão. A gente sabe que nos últimos anos houve um grande aumento do número do consumo de medicamentos usados no tratamento da ansiedade. Inclusive, a gente observa isso em pacientes cada vez mais jovens. Então, a possibilidade da gente tratar esse tipo de transtorno usando um produto natural, sem riscos, sem efeitos colaterais, é sempre um bom caminho para a gente seguir, né? Vocês lembram que lá no comecinho da nossa conversa, eu pedi para vocês guardarem a informação da entourage de terpenos, porque ela é importante, é uma informação importante para a gente compreender o porquê desses efeitos tão interessantes do fitocan. Então, o efeito entourage, ou se preferir chamar de efeito em comitiva, é a relação sinérgica que existe entre os diferentes compostos que formam o extrato. Então, o que significa isso? Esse efeito entourage significa que a combinação entre as moléculas proporciona um efeito terapêutico melhor do que se a gente utilizasse a substância isolada. E esse efeito, ele é percebido em diversos extratos de origem natural. Quando se tenta isolar a molécula e verificar a ação dela isolada ou a ação dela fazendo parte de um composto, observa-se que a ação da molécula combinada é sempre mais interessante. Os efeitos terapêuticos são melhores e os efeitos colaterais são menores. Então, esse efeito entourage significa isso, que a combinação entre as moléculas proporciona um efeito melhor do que se a gente utilizasse a substância isolada. E é por isso que a padronização do fitocan em 33% de beta-cariofileno e mais 7,5% dos outros terpenos nos entrega esses resultados tão interessantes, né? E que tem tantas possibilidades de aplicação no dia a dia dos mais diferentes prescritores. Então, o fitocan, ele tem, além do beta-cariofileno, sabineno, alfa-pineno, beta-pineno, limoneno e o 3-careno. Então, essa é a entourage de terpenos que faz parte do nosso extrato e que garante esses efeitos, assim, tão interessantes para o produto. Aqui nós colocamos algumas das características do fitocan para vocês conhecerem. Ele tem a aparência de um pó granular fino, ele é muito aromático, tem um odor bem característico da pimenta e é muito fácil para trabalhar. A dosagem dele não é alta. A recomendação é de 50 a 100 miligramas ao dia. Então, é um produto que pode ser feito em cápsulas sem dificuldade de aceitação pelo paciente. É bem tranquilo. A gente fez uma fórmula dele em chocolate 40% para remeter ao chocolate com pimenta. E é muito fácil para preparar também, fica muito gostoso, ele tem um sabor bem pronunciado e então fica muito palatável, ele fica muito agradável para o paciente consumir. Aqui a gente colocou algumas sugestões de associações do Fitocan com outros ativos, é um conceito só. É um conceito apenas, esses produtos não estão no mercado, mas é só para vocês terem uma ideia de como podem ser feitas associações interessantes do Fitocan para diversos públicos, né, e com benefícios bem diferentes. Como sugestões de fórmulas, nós colocamos o Fitocan associado a diversos ativos com diferentes funções. Então, por exemplo, ele pode ser associado à melatonina para auxiliar na regulação do sono e até mesmo para a melhora do humor, porque a gente sabe que a melatonina, uma das indicações dela é para melhora do sono, mas não é a única. Então, ele pode ser associado, por exemplo, uma dosagem de 50 miligramas com melatonina de 5 miligramas para ingerir uma cápsula 1 hora antes de dormir.
Uma outra associação sugerida foi com o Brainberry, para melhora da flexibilidade cognitiva, da velocidade motora, melhora da concentração. Nesse caso, a gente sugeriu o Fitocan com 100 miligramas, associado ao Brainberry de 65 miligramas, para ingerir uma cápsula ao dia pela manhã. Uma outra sugestão foi com uma associação do Microbiomex e do Metabolize, como a Natália já comentou, com a função de fortalecer a barreira intestinal, melhorar a imunidade e reduzir os processos oxidativos. Nesse caso, a gente sugeriu 50 miligramas do Fitocan com 250 do Microbiomex e 200 do Metabolize para ingerir uma cápsula ao dia antes de dormir. Uma outra associação interessante do Fitocan seria com o MR Complex. 400 miligramas do MR Complex com mais 50 miligramas do Fitocan para estimular o sistema imunológico. E aqui com a ação anti-SASP, associado à cúrcuma e ao resveratrol, para o combate das células senescentes, redução da resposta inflamatória e para contribuir na promoção da longevidade saudável. E por último, uma sugestão do Fitocan sozinho no bombom de chocolate 40% cacau, que, como eu falei para vocês, fica muito gostoso, é muito fácil de preparar, e aqui ele teria a indicação de reduzir a resposta inflamatória, uma ação anti-SASP em células senescentes, e a sugestão é de consumir um bombom por dia. Aqui a gente colocou uma fotinho dele, já o bombonzinho pronto. É um produto super fácil de trabalhar, como vocês podem ver aqui nessa foto, ele é um pozinho granular de fluxo livre, não é um produto difícil de trabalhar. Então, o Fitocan, a indicação principal dele é realmente para manutenção do equilíbrio, para manutenção da homeostase, é um produto indicado para promoção do bem-estar, que pode ser usado para todos os pacientes. Ele não tem problema de incompatibilidade com outros produtos, não tem nenhum problema de reações adversas, é um ativo muito seguro e é isso que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. Deixei aqui no final as referências bibliográficas de todos os estudos que foram citados aqui. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter mostrado esse produto. Estou à disposição, se precisarem de alguma coisa, alguma sugestão de fórmula, podem entrar em contato conosco, que nós estamos aqui para atender vocês, para a gente desenvolver esse produto e trabalhar ele da melhor forma possível. Muito obrigada, pessoal.